Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Desde a antiguidade clássica, os seres humanos criam laços tão estreitos com a ficção que sempre nos perguntamos: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? A partir de um roteiro de cinema, novela, teatro ou série, um ator interpreta uma personagem, eterniza uma história que passa a fazer parte da vida de muita gente. Nosso convidado de hoje é um desses artistas. Ele tem 27 anos e é formado em teatro pela Universidade Federal de São João del Rei. Desde jovem realiza atividades voltadas para a área teatral e já participou de várias peças. O ator chegou a morar em São Paulo e também estudou na Escola de Teatro de São Paulo. Atualmente ele trabalha como professor na Casa Viva Meraki, em Caratinga. Daqui a pouco você vai saber quem é esse convidado nosso muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela FUNEC e retransmitido pela TV Sistec e Supercanal TV. Um programa também disponibilizado pelas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje com um convidado que ficou 3 dias confinado no Coreto de Caratinga com instalação artística chamada Ermo, Thales Henrique Rocha Firmo Dias, o Thales Henrié. Seja muito bem-vindo, Thales. Obrigado. Prazer muito grande te receber aqui no Começo de Conversa. Prazer é todo meu. Ermo. Esse é Ermo. Lugar Ermo é um lugar isolado. Vazio. Né? Vazio. Uma pessoa, você fala, cara, ele é ermo, é um cara sozinho, né, solitário. E aí no meio da pandemia você vem com ermo. Aí nós falamos ali sobre imitar a arte ou não. Eu sei que esse espetáculo você montou ele antes da pandemia. Então. Não é isso? Exatamente. A vida imitou a arte ou a arte imita a vida? Como é que é isso? Acho que as duas coisas, né, se misturam. É. Porque esse é um texto que eu escrevi em 2017, na minha graduação ainda em teatro. Tinha nada de pandemia ainda. Nada de pandemia, era uma outra época, né, outro contexto, mas eu me sentia em ermo, né? Eu me sentia nesse ermo, dentro de um quarto, naquela pira de faculdade, finalizando. Então tem que escrever texto, tem que espetáculo para montar, tem uma coisa, então eu me vi ali nessa situação de ermo. Foi aí que eu comecei a escrever. Interessante, né? O seu TCC foi em teatro, é isso? Foi em teatro. Uhum. E você se lembra aí do título do seu TCC, não? Então, o espetáculo mesmo era o Ermo. Era o Ermo? Era o Ermo, porque eu escrevi o texto, ele é um texto de duração de 1 hora de espetáculo, era um solo, só eu em cena, e era esse espetáculo. No Coreto, o que aconteceu foi uma mistura do Ermo com o contexto atual. Muito bem. E aí, o que aconteceu no Coreto ali, a gente pode chamar de quê? Porque é um espetáculo de 72 horas? É um teatro performance. Longa-metragem? É um teatro performance, né, dessa exposição do ator, dessa disponibilidade a receber todos os olhares, opiniões, apontamentos. Então, acho que é mais num viés de performance do que em teatro. Mas foi uma vivência, né, de exposição mesmo, né? O artista está exposto ali o tempo todo. E 72 horas, né? Dormindo, inclusive, se alimentando, tentando dormir, né? Conseguiu dormir, teve períodos bons de sono, não, né? Olha, a primeira noite, eu entrei lá de quarta para quinta, meia-noite, né? E fui dormir, era 2h30, mais ou menos, e dormi só até 3 horas. Só até 3h25 da manhã, que eu lembro que eu levantei, olhei no celular, era 3h25, eu até postei no Instagram que já tinha fila na Caixa Econômica. Já tinha gente ali na fila. E aí eu cochilei de novo, acordei 5 horas e aí eu não dormi mais. Mas as noites seguintes, as outras 2 noites, eu consegui dormir pelo cansaço. Rapaz, vou até fazer um parênteses aqui. Que hora que você viu fila na Caixa Econômica Federal? 3h25 da manhã. Da manhã. Já tinha umas 10 pessoas. Que coisa triste isso, né, rapaz? Muito triste. Eu fico impressionado como que o banco não consegue resolver um problema desse. Você não tem que... Exatamente. Eu até postei e falei que, nossa, é um problema do sistema do banco, né? Porque as pessoas terem que estar ali 3 horas da manhã, olha o desgaste. E vai ser atendida a partir de 8 horas da manhã. Ou, quem sabe, 10, né? Então, acho que é um problema do sistema. É outra questão, se você pensar assim, mas é porque muita gente é cliente da Caixa, então dobra o tamanho do banco, arruma outro prédio,
faz qualquer coisa. Exatamente. Né? A gente não pode ter as pessoas morando no quarteirão ali, ou no sol quente ou no frio de madrugada. Exato. Aqui, o que te levou pro teatro, bicho? Você é filho da Coramar, Sim, não é isso? sim, Eu sei sim. porque eu vi a entrevista dela, Uhum. e ela mostrando toda a preocupação dela com você 72 horas aí no coreto, e ela preocupada com o que mãe é uma coisa impressionante. Qual que é a preocupação dela? Olha... A preocupação dela assim, passou polícia ali? Será que o vigia passou ali perto? Meu menino está sozinho naquele coreto? É interessante. A primeira coisa que ela falou é não. Não, você não vai pra lá não. Meu Deus do céu, Thales, não precisa disso. Fica lá de dia, de noite você vem pra casa e dorme. Falei assim, não mãe, não tem como. Se eu assumir esse compromisso, eu tenho que ir com ele até o final. Mas minha vida artística ela começou assim com uns 12, 13 anos. Porque aqui em Caratinga nunca teve um costume de ter teatro, né? Oficinas de teatro eu não conhecia. Então, quando Acho teve... que a Bia que veio inaugurar isso aqui para nós, né? Graças a Deus, tem a Bia Mussi, né? Graças a Deus hoje em dia tem um espaço de teatro que promove isso, né? Mas na época não tinha. Então, quando aconteceu, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer. E eu lembro que na época não tinha condição financeira e eu fui atrás da Bia, eu preciso de bolsa, eu quero fazer. E aí eu não parei mais. Eu fui fazendo todas as oficinas, que não eram um curso, né? Eram oficinas aos finais de semana. E aí eu fazia uma oficina, falei assim, Bia, quando vai ter a próxima? Aí eu fazia a próxima. Aí depois começou a vir alguns grupos de teatro da oficina aqui, e aí eu comecei a fazer também. Muito bem. E estudar em São Paulo, como é que é isso? Olha, um menino do interior cair em São Paulo chega a ser assustador. Eu falo que precisa ter muita coragem e se tem medo, vai com medo mesmo. Porque o medo ele precisa existir por questões de segurança, né? Mas cair em São Paulo foi uma loucura, assim, porque eu fui sem lugar para ficar, sem emprego. Eu tava só assim, com meu cartão de crédito, com um pequeno limite, que falei assim, não, por algum tempo ele consegue me segurar aqui. Como eu vou pagar ele depois, eu não sei. Mas eu tinha que ir, eu tinha que dar espaço na minha vida. O Ermo você mesmo escreveu, é isso? Então, é o autor da peça, é meu mesmo. É o autor, é o ator, não é isso? E já escreveu peças para outros atuarem, não? Então, eu falo que eu não sou dramaturgo, né? Eu me divirto escrevendo em alguns momentos de inspiração, ou estou passando por algum momento da minha vida que eu acho que é plausível colocar no papel, colocar para fora de alguma forma, e aí eu escrevo. Eu tenho alguns textos, mas não é algo que eu falo assim, gente, eu sou um dramaturgo, vou estar aqui distribuindo os meus textos para atuarem, para trabalharem em cima. Tá, você está atuando como professor lá na Meraki. Isso. Professor de teatro. Professor de teatro. Aí a Bia certamente já deve ter falado, escreve os textos para mim aí, para a meninada representar, não? Não, até ela a gosta gente disso? Não chegou nesse ponto, mas acho que é interessante. Eu gosto muito quando os próprios atores ajudam a construir esse texto, sabe? Nas minhas aulas, eu tenho aula com criança e com jovens e adultos. Então, todas as duas aulas eu estou dando a liberdade para as crianças ou os adultos eles trazerem o texto. Durante os ensaios, durante as improvisações, que eu acho que isso é muito rico. Eu dei uma improvisação no contexto folclórico e falei assim, vocês sabem a história da Cuca, tudo que acontece, que ela é uma bruxa e tudo mais. Mas como vocês vão contar ela, tá com vocês. E aí foi assim, uma liberdade de criação das crianças incrível. Falou assim, a Cuca é porque era uma bruxa que tomou uma vacina e agora ela virou jacaré. Então, porque as crianças, eles vivem isso aqui o tempo todo, né? Fica então, escutando essas bobagens. Exatamente. Então, eles começaram a contar no viés deles, assim, que a Cuca depois virou uma artista, que não sei o quê. Então, eu acho isso muito incrível, sabe? Muito rico para a criança, ela ter essa autonomia de criar. E dá essa liberdade também, né? Até para poder brincar com essas histórias, né? Você pega lá a história da formiga que só trabalha, a cigarra que só fica cantando, certamente a meninada tem criatividade em cima disso, muito, né? E a criança às vezes fica sendo podada demais, né? Então, quando ela tem a liberdade de criar, ela vai muito além. Acho que eu dei ontem uma aula para criança e a menina disse a seguinte frase: eu estou inocentemente vivendo e as pessoas vivem brigando comigo. E eu falei assim, nossa, isso é real, sabe? Profundo, né? Profundo. Eu falei, nossa, ela realmente está inocentemente vivendo. O que leva a pessoa a fazer teatro? Eu falo assim, é sempre a vontade de ser ator ou não? Quer dizer, o teatro também está indicado para, sei lá, para melhorar
performance em outras atividades, por exemplo? Eu não sei, como é que vocês trabalham isso? Olha, eu acho que teatro é uma arte para a vida mesmo, independente se a pessoa quer seguir carreira artística ou não. Porque teatro me fez pensar em muitas coisas, tanto da minha vida quanto do outro. Pensar num coletivo, sabe? Que às vezes a gente fica só no próprio umbigo e esse não é o lugar. Teatro dá a liberdade de você ver, nossa, o que acontece com outro colega? Abre a visão, sabe, do mundo, acho. Visão do mundo e abre a visão também para entender melhor o outro, né? Sim, para se conhecer, se né? conhecer, exatamente. Entender. Exatamente, porque a gente vem, desde quando nasce, a gente vem sendo imposto várias coisas, né? Várias coisas, tem que ser isso. E às vezes até mesmo a criança já nasce com o destino dela, assim, totalmente criado pelos pais. O que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito. Exatamente. E aí o teatro tira essa, não. Por que isso é feio? Não, às vezes não é feio, só é diferente do que você gosta, do que você está acostumado. Não é necessariamente feio, não é ruim. Talvez é um outro contexto que está tudo bem. É interessante. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós estamos terminando o primeiro bloco, a conversa boa e o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Eu quero voltar no segundo bloco, você respondendo para nós o que é melhor fazer, o que te satisfaz mais, ser professor ou ser ator? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco seguiremos com esse bate-papo para lá de especial com o ator Thales Henriet. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o ator Thales Henriet, que aceitou o convite para participar do nosso programa. Vamos lá, Thales, respondendo para nós aí, o que você gosta mais de fazer? Ser professor ou atuar? Então, eu acho que eu estou descobrindo a arte de ser professor agora, né? Porque eu não dava aula antes, tanto é que eu formei em bacharelado. E agora eu estou dando aula lá na Casa Viva Meraki. Acho que é um ensinamento para as outras funções da área do teatro, assim, como ator. Então, eu aprendo muito dando aula, porque o que as pessoas me trazem durante as aulas, eu vou entendendo o que é um contexto, observando como que funciona. E aí isso também me ajuda como material para ser ator. Mas o que eu amo, assim, de paixão é atuar. É bacana demais, né? Eu fico ouvindo você falar aí, eu também sou professor, e fico lembrando aqui das minhas conversas com meus colegas professores, né? E lembrando também dos meus professores, você vai se lembrar dos seus, é como que o professor, ele entende isso, né? E usufrui disso do aprender ensinando, né? O tempo todo, né? Bacana demais isso, né? Eu tô vendo que isso também é muito interessante. É muito legal estar nesse lado de professor, né? Porque acho que tanto eu ensino, mas eu também aprendo muito ali. Então acho que é uma via de mão dupla. Você fez uma escola de teatro, você fez um curso de graduação em teatro. Para ser ator, essa parte teórica, ela é de fato muito importante, quer dizer, porque tem toda uma prática também, tem uma questão, o ator, você acredita que ele já venha com alguma predisposição para isso, com algum dom, ou a faculdade que vai te ensinar isso? Como é que você vê essa questão toda? Então, eu não acredito muito ni dom, né? Da pessoa nasceu com o dom de ser artista e tudo mais. Tem gente que tem uma predisposição e busca isso, né? Que é muito treino. Pode ver que quando começa, às vezes é uma coisa simples. E aí você vai em busca, vai trabalhando isso, vai vendo possibilidades. E estudando, não necessariamente em uma graduação. Vai estudando, vai lendo coisas, vai buscando possibilidades, vai vendo o que acontece. Porque teatro é uma coisa que você precisa também ver. Né? Você precisa ver teatro, precisa entender caminhos, precisa entender como que o outro faz. Né? Não só você, como as outras pessoas estão produzindo arte pelo mundo inteiro, pela cidade, enfim. E você especificamente, na sua maneira de atuar, tem algum jeito de fazer teatro que você prefere? Minha pergunta é no sentido de que se precisar cantar, você canta, ou não dança, não gosta, você chora com facilidade, não chora, como é que funciona isso? Então, cantar não é muito meu forte, não. É desafinado? Vamos falar que mas é melhor não cantar. A sua voz é boa, cantar é treinamento, você sabe. Cantar é treino também, exatamente. Eu fiz uma oficina uma vez de canto que o músico falou assim, você sabe sim cantar. O problema agora é a gente trabalhar as afinações, os caminhos, como que você faz. Respiração. É respiração, que isso é um processo. Então isso é prática. Mas na minha atuação mesmo, nos meus trabalhos, eu gosto muito de um drama, sabe? Drama. Coisa que Pesado, se sente muito, que
vai no desgaste do corpo do ator mesmo, sabe? Que eu acho que a exaustão do corpo do ator chega, assim, em graus incríveis. Eu fiz uma vivência na Casa Viva Meraki, recentemente, que eu apresentei para umas 30 pessoas, entrava uma pessoa por vez no espaço, e eu apresentei a mesma cena de 4 minutos, 30 vezes. Então, chegou na 10ª vez, eu já estava, assim, cansado, mas isso era material para a minha atuação mesmo. Então, esse exaustão foi material de eu conseguir estar ali mais forte, mais presente e transmitindo mais aquilo que eu queria. E esse exemplo que você deu aí da Casa Meraki, eu tive a oportunidade de ir lá. Foi um acontecimento muito bacana, né? Porque a gente estava no isolamento social mesmo, estava muito pior que hoje, né? Sim. As pessoas com muito medo ainda, e a Bia fez isso e marcou horário com todo mundo. Então, o seu horário é 14h15, o seu 14h30. Então, eu cheguei lá, não tinha ninguém, não peguei fila. Sim. Cheguei, entrei com o meu garoto, com o João, e fui vendo isso. Aí você repetindo isso, quase que chega à exaustão, a cada vez que você faz, quer dizer, a segunda, a terceira, elas vão ficando melhores que a primeira, ou você vai relaxando porque já estou cansado, você se deixa levar fica meio automático. Como é que é isso? Então, chega um momento que ficou no automático, mas não de uma forma ruim, né? E eu acho que da primeira cena até a última, eu tive vários momentos. Momento que meu corpo cansou, momento que meu corpo ficou mais ativo. E isso também é uma questão de conversa com quem está ali, né? Porque era muito intimista, né? Da pessoa estar sentada ali logo na minha frente. Então, com o que você trazia para a minha cena, como que você chegava, era como eu me ajudava na minha atuação. Teve gente que chegou lá muito agitado, então eu tinha que conversar com isso. Gente que chegou meio retraído, assim, meio assustado com o espaço, eu também tinha que dialogar com isso. Então, acho que teve os momentos. Começou a exaustão, aí eu canso, não consigo ir mais, aí eu tenho que ir, eu tranquilizo, e aí depois eu volto. Então, acho que são momentos, igual a gente mesmo, igual o ser humano a gente é o tempo todo, né? A gente acorda de manhã de um jeito e vai dormir de outro. Um espetáculo solo ou um espetáculo com muita gente participando? O que você prefere? Com muita gente é muito bom. É bom? É melhor? É muito bom. Não tem comparação, porque teatro é uma arte que não se faz sozinho. Mas não, eu até perguntei porque o ermo você fica ali solitário mesmo, né? Sim. E é uma peça e você trouxe agora e fica 72 horas. A pergunta até se você não é mais introspectivo mesmo, falando, eu gosto de ficar comigo mesmo, sou eu e a sala de teatro. Né? Atuar sozinho é legal, é muito difícil também, porque não tem as deixas de um outro ator, né? Não tem o material da outra pessoa para te ajudar a seguir ali. As deixas que eu tenho é do espaço, do que acontece ali, de um objeto que eu vou dialogar com ele. Mas quando tem muita gente, eu já fiz espetáculo com 17 pessoas, que era muita gente. E é incrível, porque tem muita coisa acontecendo. Quando você está fora de cena, seu corpo não está fora de cena. Seu corpo está ali esperando o momento de entrar em cena novamente. Porque as coisas ainda acontecem, o espetáculo ainda está acontecendo. Você está lá na coxia, por exemplo, e aí tem 2 atores lá no palco, e você tem que estar com o clima daquilo ali, né? Quer dizer, não dá nem para você desligar e falar, daqui meia hora eu volto, né? Não. O tempo todo você está no espetáculo inteiro, né? É um corpo de prontidão, né? Eu estou pronto para entrar em cena a qualquer momento. Até porque quando todos os atores estão fora de cena, mas aí está acontecendo a cena ali, e alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu, algum ator errou, estou pronto para entrar em cena para ajudar o espetáculo a acontecer, porque os atores sabem como o espetáculo funciona. Quem está assistindo não sabe. Então, o que a gente fizer ali, talvez foi um erro e a pessoa entrou para socorrer o outro colega que está em cena. Bacana. Em relação agora ao público, né? É melhor, você prefere atuar, por exemplo, com o público ali, ao vivo, te aplaudindo ou ficando mais quietinho porque não gostou muito, ou prefere deixar na tela, por exemplo, filme ou teatro? Eu tô com saudade do público ali mesmo. Porque o teatro precisa, né, da pessoa estar ali te vendo. Você acontece de acordo com o que as pessoas estão te vendo. O público também interfere no espetáculo. Se é um público que conversa muito, se é um público que é mais retraído, assim, se aplaude no meio de uma ação que ainda não é o final do espetáculo. Isso tudo é um gás para continuar ali. Então eu prefiro o teatro com a plateia. Você falou que está envolvido aí com o teatro desde os 12 anos. Mas deve ter aquele momento que você fala, eu sou ator, comecei agora, aquele momento que você se sente que
que você está entregando o produto e as pessoas estão recebendo, né? Há quanto tempo você faz isso? Fala, de fato eu estou atuando há tanto. Olha, eu custei a me afirmar como ator, assim. Mesmo no meio da graduação eu ainda não falava, eu sou ator. Entendi. Mas eu acredito que eu já era ator desde os 16 anos, né? Se eu comecei com 13, eu já estava trabalhando há muito tempo. Mas é muito difícil porque você fala assim, nossa, eu sou ator. Porque o que é ser ator, né? O que é essa arte de ser ator? Mas quando eu comecei a me afirmar mesmo, eu sou ator, foi depois de alguns espetáculos na faculdade. Porque aí eu fiz turnê, apresentei um mês inteiro uma mesma peça, um ano inteiro a mesma peça. E aí eu vi, não, então agora eu posso dizer eu sou ator. Aí, a partir daí, eu me apresentei como ator. Você tem ideia de quantos espetáculos você já participou, não? Por alto, mais ou menos? Por alto, assim, uns 12, 13 espetáculos, mais ou menos. Então, vamos fazer um rápido intervalo de novo. O segundo bloco está acabando. Vamos voltar no terceiro. Eu quero falar da sua participação no filme Kamehameha. Sim. Mas quero voltar ainda nesse tema aí dessa atuação dos 3 espetáculos. Você contar para nós o seguinte, você tem aquele espetáculo que você fala assim, eu fiquei orgulhoso de ter feito porque o resultado foi todo positivo. E tem aquele também, que você não precisa falar qual é, que a gente fala assim, não devia ter entrado em palco. Não podia nem ter participado, né? A conversa está muito interessante, mas vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a sequência dessa entrevista sensacional com Thales Henriet. Continue conosco. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. E você que chegou aí agora, ainda pode acompanhar o terceiro e último bloco de um bate-papo sensacional com o ator Thales Henriet. Thales, vamos lá. Dos espetáculos que você fez e nessa conta aí, vamos pegar esses que você considerou pela questão de público, de atuação 13. Tem aquele que você fala assim, estou realizado como ator, e tem aquele que você fala, o que eu vim fazer aqui? Não? Então, quando eu entrei na faculdade, eu era muito novo, né? Eu estava com 18 anos ainda e era fora daqui. Então, eu cheguei lá e fui acolhido por um grupo de extensão. Entrei num grupo de extensão e comecei a fazer esse espetáculo que durou, assim, até 2016. Então, de 2014 até 2016. 2 anos. Eu estava dentro desse espetáculo. Tanto o processo de montagem, o espetáculo era de 15 minutos, depois ficou o espetáculo de 1 hora, que foi o Araci, que era um espetáculo de diversidade sexual. Me fez entender muitas coisas sobre esse mundo da diversidade sexual. Então, falei assim, gente, esse espetáculo é, assim, da minha vida, se for dizer por esse lado. Porque a gente apresentou em vários lugares, várias cidades, para um público, assim, diverso. Tanto para adolescente, para adulto, para professores. E a gente teve, assim, várias opiniões. Que é um espetáculo que, às vezes, ele incomoda, que ele encosta em feridas que a gente, às vezes, nem olha ou não quer olhar. Receptividades diferentes, né? Sim. Dependendo da cidade, dependendo do público. Exatamente. Da idade, a faixa etária. E a gente tinha uma conversa no final, né? Então, quando era para adolescente, a gente via a necessidade de existir esse diálogo na escola. De existir o diálogo sobre diversidade sexual. Você fala assim, gente, por que não tem? É necessário. Porque na hora que eles assistiam o espetáculo e depois vinham com algumas perguntas, aí a gente via essa necessidade. Rapaz, é interessante você estar falando sobre isso aí, né? Quando você conversa com os mais conservadores, né? Eles são contra qualquer tipo de discussão dessa na escola e alegam que isso é uma maneira de você ficar ensinando a criança a ser isso, ser aquilo, né? Uma bobagem danada. Porque, na verdade, essa conversa é interessante justamente para a pessoa saber conviver com a diversidade, entender a diversidade. Até se entender mesmo, se né? Entender até se entender. Porque se não é na escola, onde vai aprender? Que muitas vezes os pais nem conversam sobre isso. Mas aí a receptividade era diferente. E esse espetáculo te deixou assim, orgulhoso de fazer isso? Sim, muito orgulhoso. E teve algum que você tenha feito e fala assim, como é que eu vou voltar aqui para fazer de novo amanhã? De espetáculo, acho que sempre tem aquele que você fala assim, legal que eu fiz, mas deixa ele lá guardado, só na memória mesmo. Vou voltar com ele lá. E a reação do público? Porque ela nem sempre é
que a gente deseja. Uhum. Né? O público ele reage de acordo com vários fatores, né? Sim, sim. A própria condição dele, emocional do próprio público, o clima na hora do momento, ou a atuação dos atores, né? Você já percebeu isso? O mesmo espetáculo, pessoa batendo palma demais e o outro, todo mundo, tipo assim, não gostei? Não gostando. Eu já teve um espetáculo que eu apresentei ele tanto no palco italiano quanto na rua. Então foram públicos bem distintos, assim, né? No teatro a pessoa tá ali para assistir aquele espetáculo. E na rua, às vezes, a pessoa tá passando, nossa, tá acontecendo um espetáculo de teatro aqui. E para. Então pegar a atenção das pessoas na rua... Na rua ele para de curiosidade, ele para Sim. porque está esperando 10 minutos para poder... Exatamente. Esperando o ônibus, tem uma série de questões que o tira dali também com facilidade. Né? Exatamente. E é engraçado que às vezes você tá atuando assim e passa o olho pela plateia e tem alguém te olhando de uma forma que você fala assim, ih, parece que não tá gostando. E às vezes está gostando, só que aí a pessoa tá... É o jeito dela de estar ali, né? Igual tem espetáculo que não é para rir, tem gente que ri. E aí você fala, isso é por conta de uma coisa da pessoa, algum processo dela, que aí ela acha aquilo engraçado. Ela lida com aquela atuação de forma engraçada, sabe? Então, eu acho que o público, ele acontece ali para o espetáculo e seguir caminhos também diferentes. Bacana. Você atuou num filme, né, que está sendo aí aguardado, e é o filme do momento, que é o Kamehameha, Sim. do cineasta Marcos Soares, né? Grande cineasta, produtor desse programa. Sim. E como é que foi participar disso? Olha, foi um desafio muito grande, viu? Porque eu estava acostumado mais com teatro mesmo, e aí quando veio essa proposta de atuar num filme e de um personagem tão denso, porque, gente, como eu vou chegar nesse formato que estão pedindo, como eu vou chegar nesse processo? Então, assim, como era um trabalho em conjunto, estava todo mundo junto, então eu fiquei mais tranquilo para seguir no processo das gravações. Foi, assim, muito bom, gostei bastante de todo o processo, estou ansioso para sair. Já falei para todo mundo, gente, em breve tem um filme aí para sair. Acho que vai ser, assim, algo muito interessante para minha carreira. Fazer teatro, fazer arte no Brasil é muito difícil. Muito. Né? Fazer arte no interior é mais difícil ainda, né? Muita difícil. Dificuldade com patrocínio. Exatamente. É muito difícil porque as pessoas elas olham e às vezes, para que eu vou colocar dinheiro aí? E quando você não é famoso, existe ainda, a pessoa fala assim, é só uma pessoa querendo aparecer, digamos assim. Ele só quer aparecer, só quer ser visto de alguma forma, só quer fazer isso e aquilo. Mas se eu fosse famoso, às vezes eu nem precisaria correr atrás do patrocínio, né? Ele viria até a mim. Entendi. Qual a dificuldade para conseguir se engajar de fato numa grande companhia de teatro? Então, tem os processos, né? Tem companhia de teatro, tem processo seletivo e tudo mais. Tem companhia de teatro que é formada por grupo de amigos mesmo, que formam, que se juntam, vamos seguir isso. Mas costuma ser muito difícil isso acontecer, da galera se firmar. O Grupo Galpão, por exemplo, de BH, é um grupo de 40 anos, então tá firme na cena de teatro há muito tempo. Então, e são um grupo de amigos que começou lá atrás, né? Foi modificando os atores que estavam ali, mas foram consolidando ao longo do tempo. Eu tenho vontade de ter um grupo de teatro, mas agora, nesse contexto que eu estou agora, é mais complicado. Mas é um sonho seu montar uma companhia de teatro? Um grupo? Sim. Bacana. E aí é olhar também pelas dificuldades, né? Você olha, eu quero um grupo de teatro. Espaço, por exemplo. Caratinga não tem. Você até tem isso, por exemplo. E ainda bem que temos, né? O Casarão, as artes, né? Tem o salão da UNEC que eles cedem, mas não são espaços adequados para apresentar uma peça de teatro. É tudo muito adaptado, né? Caratinga precisava de ter, como nós já tivemos o palco do Cine Brasil, que não é do seu tempo, né? Ou o palco do Cine Itaúna, que era um palco assim, perfeito para apresentação de teatro, com as cadeiras todas lá. Eu acho que precisa ter um lugar com essa estrutura, né? Que atenda aulas de teatro, que atenda as apresentações também. Bacana. Qual que é a visão de futuro do Thales Henriet? Qual que é o seu sonho, grande sonho? Meu grande sonho, eu acho que é ser reconhecido na minha profissão, ser reconhecido como ator. Eu não tenho um sonho assim. É óbvio que se acontecer a oportunidade de ir para grandes trabalhos, eu vou aceitar, com certeza.
Mas o meu maior interesse é ser reconhecido como ator. Nossa, o ator Thales Henriet é isso, é aquilo, é interessante ver o trabalho dele, eu quero acompanhar o trabalho dele. Acho que é muito mais grandioso, pessoalmente, assim, na minha vida, é ser reconhecido na minha profissão. Bacana demais. Que você consiga realizar seu sonho. Porque quem acompanha seu trabalho de perto sabe que você é um grande ator, Obrigado. realiza um grande trabalho. Nossa entrevista está terminando, infelizmente, mas você tem aí 1 minuto para suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, é sua, deixar o seu recado aí para os telespectadores, para os nossos internautas. Eu só queria dizer que vamos consumir mais artes, vamos consumir os artistas locais, porque tem muita gente artista aqui na cidade de Caratinga produzindo arte de qualidade, que acho que a gente tem que olhar para dentro para depois olhar para fora. Então vamos olhar para os nossos artistas para depois olhar para os artistas de fora. Bacana. E estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.